E domingo a gente iniciou com o Sola Escritura, que para mim é a sola, dentro do pacote das 5 solas, é a sola mais importante do pilar dos 5 solas. Por quê? Porque a gente sabe que somente a Escritura, somente a palavra é capaz de transformar o homem. Somente o Evangelho. O Evangelho é o quê? É uma boa notícia. E de que maneira nós nos encontramos com essa boa notícia? Qual é o meio pelo qual nós encontramos a boa notícia? É a palavra, as Escrituras. Então, o Sola Escritura, por isso que a gente resolveu iniciar essa série com o Sola Escritura, porque para trazer o entendimento de que a palavra, as Escrituras, elas que regem o caminho da nossa vida. Mas quem esteve aqui domingo viu, foi bem massa a exposição e deve ter gerado muita coisa legal aí na semana de vocês, de curiosidade, de despertamento. E hoje nós vamos falar sobre o Sola Fide. Antes da gente começar, eu queria explicar um pouco de onde surgiu a ideia dos 5 solas. Os 5 solas aconteceu lá em 1517, através de uma situação. O que era a situação? O que existia na época? A Igreja Católica, era só o que existia. Não existia a Igreja Protestante que nós chamamos, só existia a Igreja Católica. E aí Lutero, que era um monge católico, ele começou a estudar muito a palavra. Ele foi enviado, inclusive, pela Igreja Católica para a Itália, para estudar, para depois voltar para a Alemanha e ensinar a galera. E aí, nesse tempo de estudo da palavra, Lutero começou a enxergar muitas coisas desreguladas na vida prática da igreja com aquilo que a palavra ensinava. E aí aquilo começou a trazer um certo desconforto na vida de Lutero, porque ele olhava para a vida da igreja e, poxa, a palavra está falando assim e a igreja está vivendo de uma forma contrária. E aí no dia 31 de outubro de 1517, ele pregou lá na porta do templo lá de Wittenberg 95 teses, que eram 95 agulhadas, de certa forma, na teologia da Igreja Católica, porque todo aquele material que ele escreveu era assim: olha, aqui é o que a palavra fala, vocês precisam se guiar por tudo isso aqui que está escrito, porque é daqui que a vida da igreja funciona de verdade, de modo verdadeiro, né? E aí, aquele dia foi um marco para a história, porque se hoje nós comemoramos, agora dia 31, vamos comemorar aí mais um aniversário da Reforma Protestante, foi através desse dia que o cara lá, Lutero, foi louco. Ele sozinho, contra um sistema gigante, colocou lá 95 teses na porta da igreja, do templo lá, que era para realmente refutar a ideia que a Igreja Católica vivia. Então, ali surgiu a Reforma Protestante. E para basear todo esse período da Reforma Protestante, foram criados 5 pilares, que são os 5 solas, que, analisando a Escritura, ele imaginou assim: poxa, isso aqui são 5 pilares que realmente guiam a fé cristã, que é somente a Escritura, somente a fé, somente Cristo, somente a graça, somente a Deus toda a glória. Então, esses 5 pilares, esses 5 solas, é o que guia a vida do cristão. Somente pela fé nós vivemos. O guia de fé e prática, somente a palavra. A quem que nós servimos? Somente a Cristo, que nós entregamos a nossa vida, a nossa adoração. A Deus toda a glória e a graça de Deus que nos alcança em meio à nossa vida pecaminosa. Então, assim, são os 5 pilares que regem a vida cristã. A gente não pode jamais fugir disso aqui, entendeu? A gente não pode jamais. E aí, nesse período que Lutero estava estudando muitas escrituras e estava vendo desacordo com a vida da igreja e a escritura, a principal doutrina que ele viu como: meu irmão, essa aqui é a heresia master que a galera está vivendo, era as indulgências. O que é a indulgência?
a Igreja Católica, ela mostrava para o povo que ela poderia gerar algum meio de salvação para o povo. Então, tipo assim, olha, se você tiver uma vida com ações boas, pode ser que nós aqui, a igreja, né, o domínio, o império, que nós podemos te dar uma chance de você se salvar. E aí aquilo ali, gerou uma certa corrupção enorme. Por quê? Porque eles vendiam salvação. A igreja, ela começou a vender salvação. Ela vendia cartas de, tipo assim, Israel, toma aqui uma carta que vai solucionar aí essa tua vida de pecado e tu vai se salvar. É tanto. Toma aí. E aí começou a gerar tudo aquilo ali. Então a principal doutrina que Lutero ficou louco quando ele passou a estudar a Escritura fielmente foi a indulgência. Porque a indulgência, ela dava a entender realmente que a salvação do homem era através das boas obras que ele poderia fazer. Tipo assim, se o cara era muito pecador, e aí do nada ele passou a ter uma vida um pouco equilibrada ali, começou a fazer boas ações, né, atravessar a velhinha passando na rua e tal, coisa do tipo. Aí ele, então agora o cara pode ter uma nova chance de ser salvo. Entendeu? E aí Lutero, meu irmão, se escandalizou com aquilo e realmente refutou aquela ideia. E a igreja católica, eles se apropriaram de um texto bíblico que está lá em Mateus 16, 19, que todo mundo sabe. Aquilo que nós ligamos na terra é ligado no céu. Então eles usavam a base bíblica desse texto para dizer que eles tinham a capacidade de ligar na terra algo que seria ligado no céu em relação à salvação do homem, né? E por que eles acreditavam nisso? Porque eles acreditavam que quando Jesus falou lá para Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Lembra lá? Mateus 16, 18. Jesus falando para Pedro. E tipo assim, eles acreditavam fielmente de que Pedro tinha a chave da igreja. Então eles trouxeram aquela ideia e aí eles chamavam até de poder das chaves. A igreja católica usava esse termo. Nós temos o poder das chaves, que esse poder era de ligar na terra e ligar automaticamente no céu a respeito da salvação do homem, através das boas obras que ele pudesse fazer. Então, sim, biblicamente falando, era algo muito contrário à Escritura, aquilo que a própria palavra falava. E aí, na época, Lutero, ele combatia um povo que era chamado dos legalistas. Quem eram os legalistas? Os legalistas eram realmente esse tipo de gente que acreditava que era uma doutrina oposta, que afirma que aqueles que creem recebem perdão baseado nas obras. Tipo assim, nós cremos em Deus, né? E perante a palavra, o fato de nós crermos em Deus é o suficiente dentro da nossa responsabilidade humana. O crer em Deus é o suficiente para a salvação. É ou não é? Não precisa você vir todo domingo para cá, varrer chão e, sei lá, ganhar 60 almas no ano. Não vai modificar a sua salvação, né? Mas o que Lutero combatia ali naquela época eram os legalistas. Que os legalistas eram esses, que eles acreditavam, eles tinham fé em Deus, mas eles acreditavam que a salvação só poderia ser alcançada através das boas obras. Tipo assim, não bastava ter fé, né? Teria que ter boas obras para poder ser salvo. E aí vamos ler aqui um texto de Tiago. E é muito engraçado porque assim, muito da herança que nós temos como igreja cristã protestante vem da igreja católica. Na verdade, o tradicionalismo da igreja cristã protestante herdou da igreja católica.
Tipo assim, o que foi que Lutero combateu aqui nesse sentido? A salvação por meio de obras, que não seria assim. Posteriormente à reforma, Lutero escreveu um material chamado Nascido Escravo, que foi um material de resposta a um monge católico chamado Erasmo. Esse cara escreveu um material e ele defendia total a ideia da livre escolha em relação à salvação. A Igreja Católica tinha esse posicionamento. Em relação à salvação, nós temos total livre escolha. E aí Lutero, depois do período da reforma, ele escreveu esse material chamado Nascido Escravo, que era uma resposta a essa ideia de Erasmo. Tipo assim, olha, nós é por fé. A nossa responsabilidade em relação à salvação é crermos em Jesus. Não existe salvação sem crer em Jesus. Se o cara não crê em Jesus, ele não será salvo, né? Então a nossa responsabilidade é a fé, é o crer em Jesus. E qual é a responsabilidade de Deus? Porque a salvação, ela é uma ligação entre nós e Deus. É ou não é? Nós fazemos a nossa parte, Deus faz a dele. A nossa parte é crer nele e a parte dele é graça. Ele nos estende a graça, que é o favor merecido, aquilo que nós não merecíamos. Então Lutero escreveu esse material, Nascido Escravo, que é até uma exposição de Romanos 6, que fala lá, olha, antes nós estávamos mortos no pecado, e nós éramos escravos do pecado, porém agora nós somos escravos de Cristo, e não precisamos mais ser escravizados pelo pecado. Então assim, foi realmente uma agulhada lá na ideia da teologia da livre escolha de Erasmo. Porque, então assim, tratando da nossa vida como igreja cristã protestante, qual que é o problema? Nós herdamos muito da tradição católica, apostólica romana, né? Boa parte da nossa teologia vivida dentro das nossas igrejas é herança da igreja católica. E por que a gente fala da igreja reformada? A igreja cristã protestante, ela é reformada. Ela é reformada, não tem como. Ou nós somos cristãos protestantes, não que isso tenha valor, eu sou cristão protestante, não cristão católico, não é essa a ideia. Mas ou nós somos cristãos reformados, através do que aconteceu lá no dia 31 de outubro de 1517, com aquela ideia de que Lutero, na verdade, o valor bíblico que Lutero resgatou, que estava sendo perdido, ou nós acreditamos nisso, ou nós não podemos dizer que nós acreditamos no cristianismo protestante, porque as nossas práticas, elas vão ser práticas católicas, entendeu? Tipo assim, a ideia de você acreditar que você se salva através das suas boas obras, tipo assim, se eu fizer coisas maravilhosas, eu vou ser salvo. Essa ideia não é uma ideia cristã, bíblica, é uma ideia tradicional da religião católica, mas não é uma ideia cristã da Bíblia. A Bíblia ela jamais vai falar que se você fizer boas obras, você será salvo. Não vai falar. Então assim, a gente herdou demais isso. Nós herdamos a nossa igreja cristã, a ideia da livre escolha, a ideia da salvação por obras e tal, e na verdade não é nada disso. Em 1545, se não me engano, a igreja católica ela viveu um momento de resposta à reforma protestante, que foi a contra-reforma, e foi dali que surgiram os papas, foi dali que surgiram os padres, porque muita gente não sabe, por exemplo, por que padre não casa. Tem muita gente que não sabe, mas na verdade era uma questão econômica, porque a igreja católica ela tinha um domínio sobre a sociedade, sobre a economia e tal, e para ela gastava muito sustentar um padre, uma esposa de um padre e filhos, uma família. Para a igreja, tipo assim, não, vamos tentar ao máximo economizar. Nós temos a economia, nós dominamos tudo. Isso era verdade, eles dominavam tudo. A igreja dominava a cultura, a educação, tudo, a economia,
vantajoso sustentar uma família total de um padre. Então, tipo assim, não é uma questão, se você for parar para ver, não é uma questão de, tipo assim, é pecado, o padre não pode casar porque é pecado. Não é, se tornou uma tradição para eles, né? Através daquele momento que eles viviam lá como igreja que dominava a sociedade. Então, como eles criaram aquilo, se tornou uma tradição. E dali surgiram os papas, que para eles é a continuação do ministério de Pedro, que Jesus entregou a chave da igreja para Pedro, e os papas são tipo assim, a continuidade de Pedro, né? Então assim, surgiu esse movimento de meio que de resposta à reforma, que foi a contra-reforma, mas assim, não teve tanto impacto socialmente falando, né? É tanto que tipo assim, todo mundo sabe, já ouviu falar da reforma protestante, todo mundo, na escola se fala, mas quase ninguém já ouviu falar da contra-reforma, entendeu? Porque não teve tanto impacto. Na verdade, assim, eles não tiveram uma resposta fiel à Escritura que combatesse, que respondesse à reforma protestante, entendeu? Então, não teve tanto impacto. Então, vamos ler Tiago 2,14. Inclusive, no período da reforma, nós vamos ler Tiago. Mas Tiago foi o livro, a carta, que Lutero mais ficou com raiva. Porque assim, naquele primeiro momento, Lutero combatendo as indulgências, ele leu Tiago aqui e ficou desesperado. Por um longo tempo da vida de Lutero, ele acreditava que a carta de Tiago não era uma carta boa, que precisava estar lá no final da Bíblia, do cânon, porque não era importante, porque continha inverdades e tal. Mas depois, no decorrer da sua vida, ele e alguns outros reformadores e exegetas, eles conseguiram encontrar respaldo e coerência na carta de Tiago. Então vamos ler Tiago 2, vamos ler do 14, deixa eu ver, do 14 em diante. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer? Se vocês não lhe dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim: se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém poderá dizer: você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo: então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar minha fé por meio das minhas ações. Você crê que há somente um Deus? Ótimo. Os demônios também creem e tremem de medo. Seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que ele fez quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe, quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou porque ela fez. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Então, não sei se você observou o contexto aqui do texto. Agora, imagine Lutero lendo isso aqui num momento daquele, que ele estava lutando com essa ideia. Muita gente que lê a carta de Tiago não entende contexto e
que para quem o Tiago está escrevendo, acha assim, meu irmão, é contraditório isso aqui. É muito contraditório. Pelo que eu estou entendendo aqui, o cara tem que fazer a obra assim para ser salvo. E não somente ter fé, né? Mas a gente vai analisar aqui os versículos. Por exemplo, versículo 14. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? O que Tiago estava querendo dizer aqui? A nossa fé, ela precisa ser acompanhada de boas ações. O princípio é a fé, mas a consequência são as boas ações. Então o que ele estava dizendo aqui? Que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé, que não é acompanhada por ações, por boas ações, ela salva? Consegue entender o que Tiago estava tratando aqui? Irmão, é um conjunto. Fé e obras. É uma coisa só. Por que nós fazemos boas obras? Porque nós temos fé. É impossível fazermos boas obras por nós mesmos. Vou fazer grandes boas obras, assim, espetaculares. É impossível. Primeiro nós acreditamos, primeiro nós temos fé, e depois nós fazemos boas obras. Então anda em conjunto. E é isso que Tiago estava querendo dizer. A fé que não produz nenhuma ação não é uma fé salvadora. Porque imagina aí, isso é até contraditório à missão da vida cristã. Cara, qual é o parâmetro para ser salvo para mim? Ter fé em Jesus. Eu tenho fé, então que se dane os outros. A gente teria essa mentalidade, e ela seria contraditória à nossa missão, a missão cristã, porque é a missão que Jesus impôs para nós, o que é? Ide por todo mundo e fazer discípulos. Por que nós faremos isso? Porque nós acreditamos na boa notícia de Jesus, e por isso nós queremos ir por todo o mundo e fazer discípulos, porque não teria sentido. Por que eu vou por todo mundo fazer discípulos de algo que eu não creio? Não teria sentido. Então as nossas obras, elas são fruto da nossa fé em Jesus. Esse é o versículo 14. O versículo 15. Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhe dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer. Que Deus os abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Isso aqui a gente até conversou sexta no discipulado. A gente estava falando que o cristão, ele nasceu para resolver problema. Nós fomos chamados para solucionar problemas e não para criar mais problemas. O mundo, a sociedade já tem problemas demais. O cristão, ele nasceu para resolver. Qual o problema? Fome. Você vai orar quando o cara está com fome ou vai dar comida? O que você faz quando o cara chega para você e fala assim: Caio, estou morrendo de fome, brother? O que tu faz, cara? Dá comida. É ou não é? Mas a gente espiritualiza tanto a nossa vida que, por exemplo, o cara chega com fome, você tem comida e fala assim: não, eu vou orar por você para Deus melhorar a sua situação e te dar comida. E aí? A gente ora quando não tem a comida. Quando não tem comida e o cara está com fome e você também não tem, aí é hora de orar. Deus, estamos aqui na pior mesmo. Estamos precisando de comida, tanto eu como ele. É ou não é? Então falta o quê? Falta sensibilidade. Primeiro, falta coerência na nossa fé em Cristo e sensibilidade de entender as situações. Nós somos cristãos e dentro de nós existe o ser espiritual e o ser humano, o ser cidadão e o ser celestial, aquele que vai morar com Jesus, dentro do mesmo corpo. Então nós precisamos ter essa sensibilidade. O cara chega para você e está com frio, o que você vai fazer? Tem que dar uma roupa de frio para o cara. Entende por que o cristão ele foi chamado para solucionar problemas?
e não causar mais, e nós causamos por quê? Porque nós falamos assim: ixi, irmão, não tenho não, meu guarda-roupa está cheio, nosso guarda-roupa está cheio de roupa, e o cara está com frio e a gente não dá. Por quê? Porque a gente vai analisar um monte de questão. Ah, o cara vai vender o agasalho ali, fumar um crack, né? A gente tem esse entendimento, mas na verdade nós fomos chamados para isso. É fome, tá aqui comida. É o que? Frio, tá aqui roupa. É o que? Sede, tá aqui água. Precisa de oração, tá aqui a oração. Precisa de casa, tá aqui a casa. É isso. E por isso que as obras são consequências da fé. Aquilo que nós fazemos, não fazemos porque queremos ser salvos, mas fazemos porque somos salvos. Essa é a ideia. Então é isso que o versículo 15, Tiago foi apelão aqui nesse versículo. Vamos até reler aqui para ficar massa, o 15 e o 16, na verdade, né? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não tem nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe, vistam agasalhos e comam bem. Não adianta nada a nossa fé em Jesus que não pratica boas obras, porque a nossa fé em Jesus nos faz sermos como Ele, porque seria assim que Jesus iria agir. Jesus, em toda a vida dele, ele resolveu o problema, filho. Era morte, reviva aí, filho. Está na hora não. Ah, mas Jesus, mas já está morto há não sei quantos dias, está fedendo, está só dormindo. Não entendeu, não? Ele está dormindo. Vem aí, ó, sai aí. Entendeu? Jesus resolveu o problema. E o nosso chamado também é para isso. Versículo 17. Portanto, a fé é assim: se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Aquilo que a gente acabou de falar. Não adianta, não adianta. A nossa fé em Jesus nos impulsiona a sermos pessoas melhores. Embora o pecado natural que ainda habita aqui, o Adão que grita dentro de nós, fica sempre nos impulsionando para a queda, mas a nossa fé em Jesus, ela equilibra a nossa vida, nos faz a praticarmos boas ações, né? Versículo 18. Mas alguém poderá dizer: você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo: então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar minha fé por meio das minhas ações. Então, o que é aqui? Tem como o cara só ter fé e não ter boas ações? Não. Tem como o cara só fazer boas ações e não ter fé? Não. É um conjunto da obra ali que tem que estar em nós. A fé e as obras, elas caminham juntos. Primeiro a fé e a consequência da fé, as boas obras. Versículo 19. Você crê... Não, é o 20. Não, o 19 fala: você crê que há somente um Deus? Ótimo. Os demônios também creem e tremem de medo. Entendeu? Tipo assim, o somente crer é falho, porque até os demônios creem, né? Mas não fazem boas obras, então não comprovam a fé. É o 19, né? O 20. Seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que fez quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar. Observa lá a história de Abraão. Abraão levou o filho para o sacrifício. Por quê? Por que um pai leva um filho para a morte? Porque foi que Abraão, maluco, fez aquilo ali. E outra, ele não sabia nem o que ia acontecer. Não sabia. Então, quando ele chegou lá, ele foi primeiro, porque ele acreditava naquilo que Deus estava pedindo. Ele primeiro colocou a fé em prática, em ação. Tipo assim, Deus está me pedindo, eu vou confiar. Está levando o filho dele ali. Era ou não era? O sacrifício. Primeiro ele creu, ele acreditou. E quando ele chegou lá, ele fez a ação.
Levou, ali era a ação dele. E ele foi considerado o quê? Amigo de Deus. Então qual que é o entendimento? Como que nós seremos chamados e considerados amigos de Deus? A partir do momento que nós tivemos a fé nele somente. A fé somente. Por que o significado do sola fide é somente a fé? Ou então em algumas pessoas falam a fé somente, ao contrário, como se fosse assim, no momento que você precisa exercitar a sua fé, é ela somente a fé, que foi o que Abraão fez aqui, meu irmão, somente a fé. Eu vou acreditar fielmente, não importa o que vai acontecer depois. E a fé é justamente isso, é você fazer algo sem se preocupar com o que vai acontecer depois. Sem o que vai acontecer depois. Abraão não foi para aquele momento assim, ei, mas será que eu vou voltar com ele? Eu tenho fé, mas será que ele vai voltar vivo? Não, isso não é fé. Isso não é fé. E a maioria das vezes na nossa vida, a gente acredita assim, né? É uma fé desacreditando. Poxa, eu acredito, Deus me deu uma palavra para fazer tal coisa, eu acredito, assim, às vezes as situações da vida vão tentando ofuscar aquela palavra que Deus nos deu para fazer algo, e aí você vai perdendo, poxa, será que é ou não? Aí gera dúvida, será que realmente eu entendi aquilo que Deus estava querendo dizer? Por quê? Porque a gente quer olhar já concretizado. A gente quer olhar já concretizado. A verdade é que a fé é tipo assim, eu saio da minha casa, o dinheiro da passagem para vir para cá. Como eu vou voltar? Não sei, não importa, mas eu sei que eu vou voltar. A fé, ela funciona assim. Eu vou no mercado, vou levar tanto para comprar uma carne, mas chegar lá a carne é outro preço, e você vai voltar para casa com a carne, porque você foi para comprar uma carne, e você sai acreditando que você vai ser feliz naquilo que você está propondo a fazer. Então a fé, ela não olha além, ela olha aqui. Eu acredito. O que vem depois é consequência, é o que já é a parte de Deus, né? Você crê nele, a sua participação, né, na relação com Deus. Você crê nele e a parte dele é, agora você creu, né? Agora deixa comigo que eu resolvo. Mas aí nós nos preocupamos até com a responsabilidade que é de Deus. Por isso que nós não conseguimos praticar a nossa fé com fidelidade. Porque a nossa fé, ela não olha para a dificuldade. Não olha para a dificuldade. Caso contrário, não chame de fé. Fé não olha para a dificuldade. Se a gente olhasse para a dificuldade, nem aqui a gente estaria, né? Não estaria aqui. Porque era impossível praticamente estar aqui, conseguir esse lugar. Mas nós sabíamos, algo dentro de nós assim queimava. Meu irmão, vai dar certo. Era Deus falando, irmão, calma, você já creu, agora a minha parte, estou fazendo a minha parte. Relaxa. Leve isso para a sua vida. Você quer muito algo de Deus, você tem uma palavra de Deus para algo, creia. Faça a sua parte. Creia. Que Ele faz a parte dele. A parte que para nós é impossível, para Ele é possível. O nosso papel somente crer. Versículo 20. Peraí. 21, não é que a gente leu? Agora vamos para 22. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Aqui falando de Abraão. As ações de Abraão, de ter levado o sacrifício lá para o lugar, tornou a fé dele completa. Entende como as duas coisas, elas realmente não andam desligadas, elas andam conectadas. Versículo 22.
23. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem. Abraão creu em Deus primeiro, e por isso Deus o aceitou. Abraão creu e Deus honrou Abraão. Entendeu aí a ligação? A responsabilidade humana e a responsabilidade soberana de Deus. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Por quê? Porque ele entregou o sacrifício? Não, porque ele creu. Por isso ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. O que ele está querendo dizer com isso aqui? Esse versículo aqui, 24, é o que Lutero mais ficava louco. Porque se você lê da maneira que está escrito, realmente, olha o que está escrito. Assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. Aí Lutero leu isso, meu irmão, o Tiago está doido. O homem é herege demais. E aí, há um contexto por trás disso aqui, que existia um povo que eles acreditavam, que eles tinham um pensamento que a justificação pela fé somente era necessário sem o exercício das obras. Existia realmente essa galera. Eles acreditavam que era somente crer e jamais ter fé. Então, o versículo 24, Tiago estava querendo realmente enfatizar a ideia do conjunto das coisas. Por isso que ele falou: assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. Ele dando o exemplo lá de Abraão. Aí o 25 em diante: foi o que aconteceu com a prostituta Raabe quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou pelo que ela fez, justamente pela fé que ela teve, que foi segmentada pela ação prática dela. O último versículo: portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Então, impossível a prática das boas ações sem a fé e o exercício da fé sem as boas obras. Por isso que a sociedade enxerga os cristãos. Se você for chegar para a gente lá fora, galera lá de fora, fala assim: para você, o que é um cristão? O que ele vai dizer? Não, é aquele galera legal que gosta de ajudar as pessoas e tal, gosta de ensinar sobre a verdade de Jesus, né? A galera, de modo geral, é isso que eles pensam do cristão. Embora o nosso filme está bem queimado, né? Por diversas coisas, mas assim, a raiz do pensamento social sobre o cristianismo não são pessoas boas, pessoas que não erram, pessoa que não passa sinal vermelho, anda de capacete, e uma coisinha toda formalizada. O pensamento social sobre os cristãos é isso, né? Então, o que a sociedade enxerga em nós? As nossas boas ações. Boas ações. Se você chegar no seu trabalho e falar que é cristão e você é um cara mau caráter, corrupto, e aí? O que a galera vai falar de você? Não é crente? Esse aí mesmo não. Por que a galera pensa assim? Porque eles realmente acreditam que um cristão, aquele que confessa a fé em Cristo, ele faz boas ações. Boas ações. E por quê? Porque nós acreditamos em Jesus e a nossa regra nós cremos no Evangelho. O que é o Evangelho? É a boa notícia de Jesus. E quem foi Jesus? Um cara que fazia boas ações. Jesus fazia boas ações, e é por isso que nós fazemos boas ações, porque nós cremos nele e a nossa fé nele nos impulsiona a fazer boas ações. A nossa fé em Jesus nos impulsiona. Então, irmão, analise a sua vida agora. Você é uma pessoa que faz boas ações?
Como é a sua vida no seu cotidiano? Como é que você trata as pessoas? Como é que nós fazemos isso na nossa vida? Isso vai dizer muito sobre a nossa fé em Jesus. Na verdade, isso vai direcionar a nossa fé em Jesus. Se nós somos pessoas arrogantes, que não sabemos conversar, que não cumprimos a lei, que fazemos só coisa errada, sou eu não, viu? É a palavra. A gente viu aqui. Se nós fazemos as coisas tudo errado, se nós somos corruptos, se nós mentimos, se nós enganamos, se nós não temos amor, só temos ódio no nosso coração, infelizmente, não pode habitar no mesmo ser fé e más obras. Não pode. Na verdade, não existe, não tem como. Não tem como. Então, o que a gente vai fazer mediante a isso? Melhorar as nossas boas ações? Não. Reavaliar a nossa fé em Jesus. Primeiro nós vamos reavaliar a nossa fé em Jesus. Será que nós temos fé total, fé somente em Jesus? Porque se nós tivermos fé somente em Jesus, pronto, o restante vai acontecer. Vai acontecer. Você quer ver um exemplo bem prático? A galera costuma dizer assim: eu estou mal espiritualmente, mas no trabalho está tudo certo, na família está tudo certo. Pode isso? Tem como isso? Tem como um cara ter uma vida espiritual má e o restante está tudo bem? Não tem como. Porque o seu ser espiritual, ele rege toda a sua vida. Então, se você está mal com Deus, você está mal com a vida. Você está mal com tudo. Por isso que o local de volta é sempre para Ele. Eu estou indo mal no trabalho, estou me estressando direto com a galera, não sei o que, mas lá na igreja eu estou uma pensa. Tá massa demais. Senta na cadeirinha aqui, reflete. Porque a nossa fé em Cristo, ela se externa para a nossa vida, ela se externa para toda a nossa vida. Então não tem como. Vida espiritual é vida. Se nós estamos bem com Deus, nós estamos bem com a vida, estamos bem com tudo. Então, observe de maneira prática. Quando você está bem com Deus, você consegue imaginar como é a sua vida? Você lembra? O cara sai daqui, meu irmão, estou bem com Deus. Passa uma pessoa indo na pé ali no sol, irmão, vou dar uma carona, estou tão bem com Deus que, entendeu? A fé, aquela ligação com Deus, ela te impulsiona a fazer coisas boas. Vou dar uma carona pro irmão, massa, vou servir meu irmão. Aí quando você está mal com Deus, sai puto de raiva com tudo, passa o cara que se dando, vai no sol. Não é não? Não precisa nem a gente teologar para a gente entender que a fé e as obras, elas caminham juntos. E se você não tem fé em Deus, se você não tem vida espiritual com Deus, meu irmão, a sua vida não existe, ela não existe. Não tem como. Não existe. É a maneira prática, a gente exemplificou aqui na maneira mais prática. Se a gente está bem com Deus, irmão, não é consequência. A gente vai fazer tudo melhor. Chega bom dia, boa tarde, boa noite. Quando a gente não está bem com Deus, a gente chega, estou nem aí, essa galera, não quero nem papo. É assim que funciona. Então a nossa reavaliação de vida é voltar para Cristo, voltar para a fé somente em Cristo. Nós precisamos ter uma fé exclusiva em Cristo, total. Eu acredito nele. E aí eu anotei aqui 3
pilares de sustentação da fé. Que quando nós entendemos fé, nós não podemos fugir disso aqui. O primeiro, a fé fixa a sua esperança naquele que está por vir. Quando nós temos fé, nós fixamos a nossa esperança em Jesus. E fixar, você sabe o que é fixar, né? Fixar. Está lá, não sai. Nós fixamos a nossa fé nele, é a nossa esperança. Segundo, a fé acredita na justiça de Deus. A gente sempre vem falando isso, já tem uns 2 meses que a gente sempre está falando nisso. Deus é justo, nele está a justiça. A justiça de Deus é parecida com a nossa? Não. Nós olhamos para muitas questões da espiritualidade e falamos assim, não, mas Deus é injusto. Por que? Gente, nós precisamos ter fé na justiça de Deus, porque a justiça de Deus é muito maior do que a nossa justiça. O parâmetro de justiça de Deus não se compara com o nosso parâmetro de justiça. O que para nós é justiça, para Deus pode não ser. Assim como o que para Deus é justiça, para nós pode não ser. Por isso que muitas vezes a gente questiona, a gente vai lendo, irmão, é injusto isso aqui. Mas é injusto para quem? Para você. Nós caminhamos debaixo de quê? Da nossa própria direção ou debaixo da justiça de Deus e da direção de Deus? Então nós precisamos ter fé, uma fé fixa na justiça de Deus. Acreditar, Deus, eu não entendo, me custa entender, mas eu creio na sua justiça. Eu creio. É Deus, gente, é Deus. Estamos falando de um homem doido da vida, não. É Deus. Se você não consegue acreditar na justiça de Deus, você prefere acreditar na sua. Você se conhecendo, sabendo quem você é, sabendo as merdas que você faz. Fé é exclusiva na justiça de Deus. Deus sabe o que Ele faz. Então nós precisamos, segunda coisa, a fé acredita na justiça de Deus. A terceira coisa, a fé não retrocede diante do sofrimento. Todos nós, a nossa vida, ela não é só flores. A nossa vida não é só coisinha legal porque eu caminho com Deus, a vida é só alegria, pula-pula. Não é. A gente passa por sofrimentos, mas a verdadeira fé, ela não retrocede quando passamos por dificuldades contrárias. Não retrocede. Então, a nossa fé, ela não pode retroceder diante do sofrimento, diante das dificuldades da vida. Fé somente em Jesus. Tudo na nossa vida, fé somente em Jesus. Fé. Temos que crer, mesmo que pareça difícil, mesmo que não faça sentido. Fé somente em Jesus. E que nós saímos daqui hoje, impulsionados pela fé salvadora de Cristo para nós, que nos impulsiona a fazer boas obras. Boas obras sempre. Sempre. Em nós não pode existir ódio. Você sabia disso, né? Num corpo que tem fé em Cristo não pode existir ódio. Não pode existir rancor. Não pode existir raiva. Ira. Não pode. E o princípio disso é voltar, retornar ao local de origem, retornar para Cristo. Retornar. Nós precisamos retornar para o local, a fonte. Jesus, Ele é a fonte que nos enche, que nos limpa, que nos livra dos nossos dilemas, dos nossos maiores pecados. Jesus Cristo, Ele é a fonte. Então, Jesus, eu sou um cara muito raivoso, não consigo me controlar. Volta para Jesus. Volta para Jesus. Lá é a fonte. Lá é o hospital. Ele é o remédio. Ele é o remédio e Ele é o médico. Ele é os dois. Eu quero ver se não se cura. Se Ele é o remédio e Ele é o médico.
Entendeu? Fé somente em Jesus. Nós precisamos disso para sobreviver. Não só para sobreviver, mas para viver e para conseguir cumprir o chamado da nossa vida, que é de sermos cooperadores de Jesus. Amém? Vamos orar? Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque a nossa relação contigo, Deus, ela é maravilhosa, Pai. Nós podemos cooperar naquilo que o Senhor deseja para nós, Pai. E nós queremos crer, nós queremos ter uma fé inabalável em Ti, Deus. Nós precisamos acreditar naquilo que o Senhor nos direciona a fazer, Pai. Nós queremos, Pai, modificar toda a nossa vida, Pai, através do princípio de crer somente em Ti, Deus. Somente pela fé, Pai. Somente pela fé nós conseguiremos ser melhores pessoas, Deus, para essa sociedade. E a nossa missão é realmente isso, Pai. Porque nós não conseguiremos ser sal, nós não conseguiremos ser luz, se nós somos pessoas frias, egoístas, chatas, que não conseguimos nos relacionar com as pessoas. Nós não conseguiremos cumprir o nosso chamado se nós não cremos em Ti, Deus. As nossas boas ações, elas precisam ser consequência, Pai, da nossa fé em Ti, Jesus. Nos ensina, Pai, todos os dias nos ensina. No nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, Pai, que nos ensina, que nos confronta, que nos mostra, Pai, que aquilo que nós acreditamos muitas das vezes é pura tradição, é pura ideologia humana, Deus, mas que não convém, Pai, do Teu Espírito que inspirou, Pai, toda a Escritura. Muito obrigado pela Tua palavra, Deus, que é fiel a Ti, Deus, e que deve nos ensinar, nos instruir. No nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Amém. Gente, só um recado para a gente